O ser humano é assolado por dois sentimentos contrários: o anseio por ser de alguma forma especial e o medo de descobrir que é só mais um. É impossível medir o poder e o dano destes sentimentos para um lado ou para o outro. Há aqueles que se afundam na lama da baixa autoestima e há aqueles que se elevam acima dos outros, como se fossem de verdade mais especiais. Inferioridade ou superioridade são ambos nocivos e difíceis de lidar. Veja agora como o cristão é, ao mesmo tempo, comum e especial. Como que você vê a si mesmo? Eu pergunto porque alguns de nós se entendem pessoas mais introvertidas, outros se acham pessoas mais extrovertidas. Quer ver quem é do time do extrovertido? Levanta a mão e dá um tchau. O time do extrovertido é legal, olha lá. Quem é introvertido? Fique como está. Você se sente uma pessoa comum ou especial? Sabe, igual a todo mundo ou diferente de todo mundo? Ordinário ou extraordinário? Isso influencia a nossa maneira de agir. Quem é mais introvertido, quem se acha comum, tem uma tendência para insignificância. Geralmente, a pessoa começa a se sentir assim, um zero à esquerda. Não tem nada que eu faça que vá mudar algo de verdade. Então, ele é mais acomodado. Aquele que é extrovertido tem uma tendência para a glória. Ele se acha um as na manga, que ele vai fazer e vai acontecer e tudo vai dar certo. Ele acha que realmente ele pode. Então essa visão sobre si também leva a sentimentos sobre si. E você pode muito bem estar se sentindo esmagado pelo peso da insignificância, como um balão murcho que já não serve para alegrar uma criança, porque ele está amassado, e isso pode te deixar acomodado, conformado, e você não se aplica mais a grandes projetos. Ou você pode se sentir um balão inflado pela vanglória. Você se dedica à autopromoção pelos seus feitos, pelas suas palavras, força, sucesso. Você é como aquele balão, ao infinito e além. Mas também é um balão cheio de ar. Como que o cristão deve se enxergar e se portar? É a grande pergunta. Será que um cristão deve se enxergar como um zero à esquerda, completamente insignificante? Ou será que o cristão deve se enxergar como o as na manga de Deus, a arma secreta de Deus para resolver todos os problemas, indispensável? Qual deve ser a postura cristã diante disso? A figura que nós vamos estudar hoje, a imagem, é a imagem do vaso de barro. A Bíblia nos ajuda a entender que a postura do cristão deve ser como um vaso de barro. E de certa maneira o vaso de barro, ele é super simples, ele é comum, ele é barato, ele é quase insignificante comparado a, por exemplo, um vaso de porcelana, um vaso de vidro, ou um vaso de metal, quem sabe um vaso de ouro. O que é um vaso de barro comparado com um vaso de ouro? Mesmo assim, a Bíblia nos convida a ser como um vaso de barro, e ainda assim, extraordinário. Como que um vaso de barro pode ser extraordinário? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu queria que você orasse mais uma vez comigo. Feche os teus olhos. Senhor, nós somos pó, e ao pó nós vamos retornar em breve. Mas nós não queremos que a nossa vida seja como um vazio sem sentido. E a única forma, ó Deus, é descobrir como ela pode ser extraordinária. Por isso que o Teu Espírito Santo venha falar comigo, venha falar conosco nessa noite. Aquela pessoa que está aqui se sentindo demais ou se sentindo de menos, precisa ser alinhada, afinada pela Tua palavra. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações e os edifique nessa noite, em nome de Jesus. Todos que concordam dizem amém, 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 amém. Obrigado, Douglas. Douglas sempre me ajuda aqui. Mudando completamente de assunto, está fazendo muito sucesso no TikTok um filtro
Quem não tem TikTok agora fica sabendo que existe esse negócio e muita gente está usando, ok? Um filtro chamado Bold Glamour. E esse filtro impressiona pela sua tecnologia. Você liga o filtro e instantaneamente ele altera o seu rosto e te deixa com o rosto de top model. Vocês estão vendo ali? É a mesma pessoa, né? Deixa eu falar errado. Aqui é a pessoa sem o filtro e aqui é a pessoa com o filtro. Olha que coisa impressionante. Isso virou um frisson na semana. Tá todo mundo que tá dando microfone de grave. Tá todo mundo como é que fala? Influencer, youtuber, tiktoker. Esse negócio tem nome para tudo, né? Tá usando esse negócio e falando, vamos ver esse aplicativo. Esse filtro ele é considerado perigoso. Porque ao mesmo tempo em que ele altera a imagem da pessoa, deixando ela mais bonita, ela também deixa aquele efeito de frustração colateral, o tapa na cara da realidade. Eu vi várias moças que falou, tem que mandar prender o cara que fez isso. Porque eu não sou isso aqui. Aí ela tira o filtro, eu sou isso aqui. E aí faz aquela cara de decepção com a realidade. Porque o filtro pintou ela de uma maneira como ela gostaria de ser de verdade. Eu deveria ser assim, mas eu sou assado. Isso tem se tornado algo perigoso. Olha a carinha dessa adolescente. Ela pode estar pensando, eu tenho que gastar muito dinheiro para chegar naquele rosto. Eu vou ter que fazer botox, eu vou ter que colocar prótese no rosto, eu vou ter que puxar para cá, fazer lifting, aquele monte de coisa. Ou então eu vou ter que aprender a usar a maquiagem como nunca usei para conseguir fazer o meu rosto ficar parecido com aquilo que o filtro, né, colocou. Amargura e frustração por não ter os meios de se tornar aquilo que o filtro coloca. A pessoa pode usar de todos os meios possíveis para mudar a própria imagem, maquiagem. Mas isso é um grande problema. O Jonatas pregou na semana passada, se você perdeu, vá lá, sobre imagem. E o grande problema do cristão é justamente quando ele presta atenção na sua imagem, né, só na imagem, e acaba se tornando uma pessoa hipócrita, que deixa os outros pensar dele uma coisa que ele não é. Não é hipocrisia, falsidade. Vocês lembram de Moisés? A glória do rosto dele estava desvanecendo, mas ele, para não mostrar que estava desvanecendo, o que ele fazia? Ele colocava um véu. Assim todo mundo achava que a glória permanecia e não se acabava. Por isso ele escondia o seu rosto. A vida cristã, construída de maneira fake, artificial, ela tem uma glória falsa, como esse filtro. Se a pessoa faz a sua propaganda com o filtro e depois sai para um encontro de verdade com um cara de verdade, meu amigo, ele não vai encontrar ela, não vai reconhecê-la, porque essa pessoa não existe. Mas nós não precisamos de filtro para viver isso. Nós queremos ser mais do que nós somos, mais gloriosos, mais bonitos. A gente está estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu peço que você abra a sua Bíblia nessa carta, por favor. Eu vou dar um tempinho para você abrir, assim todo mundo vai acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 4, hoje. Nós vamos pegar logo lá no versículo 1. Enquanto você está abrindo, o que eu posso destacar? Na igreja de Corinto, havia super apóstolos. E esses super apóstolos questionavam o ministério e a autoridade do apóstolo Paulo, que foi o plantador da igreja, foi o cara que chegou, que pregou, que converteu os corações e fundou a igreja na cidade de Corinto. No entanto, esses caras estavam questionando, esse cara nem apóstolo ele não foi discípulo de Jesus, ele não tem carta de recomendação, nós somos muito mais do que ele. E eles apresentavam as suas cartas de recomendação e tentavam desfazer a influência de Paulo naquela igreja. Por conta disso, Paulo começou a defender o seu ministério, traçando comparativos e usando vários exemplos. A gente já viu o exemplo da carta de recomendação, do aroma de Cristo, o exemplo do véu, o exemplo da imagem. Hoje nós vamos ver também o exemplo da glória, já passamos pelo exemplo da glória, e hoje é o exemplo do vaso de barro, e na semana que vem, do corpo. Ele começa a usar esses exemplos para mostrar o seu ministério. Havia uma disputa entre aqueles super apóstolos judaizantes que queriam que as pessoas obedecessem regras pelas regras, e havia apóstolo Paulo que pregava a boa nova de salvação em Cristo Jesus pela graça. Os outros, eles eram legalistas. Se você fizer o que tem que fazer, você será salvo. Enquanto Paulo falava, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.
Um pregava fé e salvação através da fé, enquanto os outros pregavam salvação através do que se faz, através da sua performance, obedecendo à lei de Moisés. Paulo falava da boa notícia. Jesus fez o que tinha que ser feito para você ser salvo. Jesus fez o que ninguém consegue fazer, então está feito, você precisa crer nele, a justiça dele é colocada em você. A única coisa, arrependa-se dos seus pecados, creia e entregue-se a Jesus Cristo de coração. Uma leva a gente para o rumo, outra leva a gente para outro rumo. E é nessa disputa que a gente se encontra. E eu vou convidar você para ler junto comigo. Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Você percebe que ele está defendendo o ministério dele? Ele está falando na primeira pessoa do plural, nós, porque ele se coloca junto com Barnabé e com os outros apóstolos. Nós, os apóstolos de verdade, enviados por Deus, nós estamos pregando, nós estamos ministrando. Foi Deus quem me deu esse chamado a mim e aos outros. E se a gente for estudar um pouquinho a história do apóstolo Paulo, vocês lembram que quem chamou ele foi o próprio Jesus Cristo, que brilhou numa luz intensa enquanto ele perseguia a igreja. O próprio Jesus escolheu ele e falou: você vai ser o meu apóstolo aos gentios, eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele, de perseguidor, se converteu, foi batizado e se tornou ministro, pastor, plantador de igreja, de perseguidor de igreja para plantador de igreja. Ele está dizendo: foi Deus que me deu esse ministério. Eu não estou fazendo isso porque eu escolhi fazer, eu estou fazendo isso porque Deus me escolheu para fazer isso. Ele deu a mim e aos outros apóstolos a tarefa de ministrar essa nova realidade da salvação, não pela lei, mas pela graça. Não pelas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. Então ele está enfrentando essa oposição, essa difamação, essa calúnia na igreja que ele plantou. Mas ele não desanima, porque ele recebeu um chamado de Deus. Ele presta contas a Deus. Isso é importante. Ele diz: nunca desistimos. Quando nós somos chamados para servir ao Senhor, a nossa motivação nunca deve ser o resultado. Porque se fosse o resultado, Paulo tinha desistido da igreja de Corinto. Foi uma igreja que deu muito trabalho para ele, apesar de ele ter plantado com muito amor aquela igreja. Se você começa a servir na igreja, se você começa a fazer a vontade de Deus, vir orar, ler a Bíblia, vir para a reunião de oração pensando: Deus vai abençoar o resto da minha semana. Eu vou na reunião de oração porque é na segunda, é estratégico. Eu começo a semana com o pé direito. E assim Deus é obrigado a abençoar o meu trabalho, a abençoar a minha família, a me dar paz. Você está fazendo com base, querendo um resultado. E não é isso que Paulo nos ensina. A motivação dele não é o resultado, mas a misericórdia divina. Deus me alcançou com misericórdia. E por conta disso eu não posso deixar de fazer. Deus perdoou os meus pecados. Deus me tirou do caminho errado e me colocou no caminho certo. Eu não posso deixar de andar nesse caminho. E aí ele começa a se diferenciar dos caras. E ele começa a dizer: eu não faço qualquer coisa para encher a igreja. Eu não faço qualquer coisa para converter corações. Ele diz: eu não pratico atos vergonhosos. Olha, gente, tudo que é manipulação é feito escondido. E ele fala: eu não manipulo ninguém. Eu não invento nada. Eu vou pregar Cristo. Vou pregar a morte, a ressurreição. Se isso servir bem, se não servir, não vou fazer outra coisa. No entanto, especialmente para mim, pastor, e para quem tem esse chamado, há uma tentação muito grande. Hoje, por exemplo, a igreja não está cheia, mas se eu sair e der uma volta de uns 20 minutos, talvez menos, eu vou encontrar uma igreja cheia. E eu vou começar a me perguntar: o que essa pessoa, o que esses pastores estão fazendo que eu não estou fazendo? Porque aqui tem resultado, aqui não, e aí? Vocês imaginam, gente? Olha, uma boa ideia, vocês me digam se funciona. Que tal? Já temos aqui vários representantes do conselho da igreja: Leandro, William, me ajudem aí. Tiago, Elias.
vamos comprar uma moto amanhã. CB, sei lá, alguma coisa. E vamos fazer o seguinte, quem vier no culto, a gente espalha no bairro, nos bairros inteirinhos aqui. Quem vier no culto ganha de graça um número para concorrer à moto daqui a 3 meses. Mas não pode faltar, nem um domingo. Enche ou não enche? Ah, enche, hein? Ô, dezão assim? Até o Leandro falou que... Então, esses caras lá que estavam competindo com Paulo, eles usavam métodos dissimulados, tentando enganar as pessoas e também distorcendo a palavra de Deus. Ao invés de dizer o que a palavra quer dizer, eles ministravam e ensinavam o que as pessoas queriam ouvir. Eles não falavam a verdade. Isso é um grande problema, porque as pessoas estão procurando a luz, e ao buscar a luz vai mostrar onde está errado. A luz vai mostrar onde está sujo. Mas se o pregador começa a esconder, maquiar, colocar algo em cima porque está muito, muito brilhante a palavra de Deus, isso já vai atrapalhar todo o processo. E Paulo diz, eu não faço isso, eu não uso de meios enganosos. Eu estou falando isso para vocês, mas não precise ir muito longe para descobrir que certas igrejas fazem, fugiu a palavra, meu Deus do céu, exorcismos de mentira. A pessoa é um ator e tudo é marcado. Há curas de mentira. Há congressos onde cadeirante sai andando, mas não era cadeirante. E as câmeras já estavam nos lugares certos para pegar o cadeirante. Há gente que fala o que a pessoa quer ouvir, mas isso que ela ouve não ajuda ela a se arrepender do seu pecado. Na realidade, só reforça o caminho errado. Só reforça a vaidade. Só reforça os seus próprios interesses. E a pessoa nunca encontra a luz. Paulo está dizendo, eu não faço isso. E ele diz, isso ainda chama uma pessoa muito especial como testemunha. Quem? Olha para o texto. Dizemos a verdade. Vamos lá, gente, quem é a testemunha dele? Deus. Deus é minha testemunha. Olha a diferença. Diante de Deus, eu falo a verdade. E todo mundo que é honesto pode dar testemunho. É a mesma mensagem em todas as igrejas. E eu não vou mudar, porque vocês estão achando que não está legal. Rapaz, o cara é bruto, o cara é bravo. Vamos continuar. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo... Eita, de novo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que tantos seguem aqueles que mentem, e tão poucos seguem os que pregam a verdade? E a resposta está aí, porque o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O que ele fez? Ele cegou. Ele colocou um véu, ele não deixa essas pessoas enxergarem a verdade, então elas vão atrás de enganos e mentiras. Não é porque uma igreja está cheia que ela é necessariamente abençoada. Nós devemos ter esse véu arrancado para poder encontrar a verdade de Deus na palavra. Essa é uma dura constatação. Satanás cegou a mente dos incrédulos para que não consigam ver a luz do Evangelho. Você até prega para eles, eles até entendem racionalmente o que Jesus fez, morreu na cruz pelos pecados, mas eles não compreendem isso espiritualmente para aplicar na sua vida. A gente tem visto isso. Há pouco tempo estava conversando com uma das caçulinhas da igreja e ela dizia, eu falava que eu era cristã, mas agora eu descobri que eu era cristã, coisa nenhuma. Eu estava completamente equivocada sobre o caminho de Deus. Estou fazendo uma paráfrase, não foi essas palavras que ela usou. Mas ela disse, eu estou descobrindo algo que eu nunca percebi, nunca vi. E como é que ela pode estar descobrindo isso agora? O que vocês acham que aconteceu com ela? O véu foi arrancado. O véu foi arrancado. E ela que estava cega para a luz, agora consegue enxergar a luz e está sendo atraída para a luz e buscando cada vez mais luz, com fome, com sede, com alegria. O véu foi arrancado. Meus irmãos, a igreja está vazia. Podia estar mais cheia. Tem muita gente lá fora com o véu. Tem muita gente lá fora cego, perdido. O que nós podemos fazer? Primeiro, o exemplo de Paulo. A verdade.
o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda coisa, orar pela conversão das pessoas. Nós não conseguimos abrir os olhos espirituais de quem está cego, mas Deus consegue. E nós podemos participar disso com Ele. Amém, pessoal? Pois é, amanhã à noite nós vamos ter reunião de oração para pedir essas coisas. Amanhã à noite, o seu compromisso é estar aqui cumprindo o teu papel, orando, para que o véu caia e mais pessoas se convertam, como a nossa irmã que está aqui participando com a gente. Nós precisamos fazer isso. E olha só, depois que o véu cai, as coisas entram na perspectiva correta. A mente começa a enxergar e a gente começa a entender. E a mensagem do Evangelho não é a respeito de nós. Eu vou falar mais uma vez que tem muita gente ouvindo e seguindo o pregador, eu não vou falar o nome dele, mas tem muita gente ouvindo e achando que é uma verdade de Deus e não é. Tem um pregador dizendo, olha, da Bíblia, do Evangelho, Jesus é o centro. Mas do coração de Jesus, você é o centro. Mentira. Mentira. Sim, Jesus te amou, sim, Jesus veio para salvar a sua vida do inferno, mas Ele fez isso para a glória do Pai. O centro do coração de Jesus Cristo é satisfazer a vontade do Pai dele, é aumentar a glória do Pai dele. Pouco tempo antes dele ser preso, os gentios queriam vir até ele, pediram acesso aos seus discípulos, e Jesus percebeu que estava realmente chegando a hora, e ele disse assim, está chegando a hora que eu vou ser levantado, e quando eu for levantado eu vou atrair todos a mim. Aí ele parou e fez uma oração para Deus dizendo, Pai, glorifica o teu nome na minha vida. E uma voz falou do céu, eu já glorifiquei e vou glorificar mais uma vez. Era essa a preocupação de Cristo, glorificar a Deus. De maneira que nós, olhando para isso aqui, precisamos entender, gente, o Evangelho não é sobre a gente, é sobre Cristo. Ele é a glória de Cristo. Quando a gente olha para Jesus Cristo, Ele é a imagem de Deus. Nós não somos, mas Ele é. E quando você está numa igreja, é para se conformar, é para refletir a imagem de Cristo. O centro é Ele, não é você. Tudo vai girar em torno dEle, e não mais dos seus interesses e das suas vontades. Não dá para a gente achar que nós somos a imagem gloriosa de Deus, nós não somos. Mas isso entra em conflito com uma outra ideia. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança. É ou não é? Alguns mais que outros. Quem os mais bonitos? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E os mais feios? A imagem e semelhança de quem? Brincadeira à parte. Nós começamos a dizer que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas olha, entenda uma coisa, nós fomos feitos como humanidade à imagem e semelhança de Deus. Mas depois que Adão e Eva pecaram, essa imagem foi corrompida, estragada, deturpada, manchada, estragada, definitivamente. O ser humano hoje, do jeito que ele é, não é mais a imagem do Deus vivo, não reflete mais a glória do Deus vivo, ele reflete mais o pecador, o enganador, em quem ele acreditou, nos caminhos que ele seguiu. Então toma muito cuidado para não fazer teologia errada. Nós éramos, sim, a imagem e semelhança de Deus, mas não somos mais. A imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo. Ele é esse espelho que reflete a nossa imagem. Ela foi estragada. E não dá para forjar esta imagem, não dá para maquiar, não dá para colocar um filtro, ainda que nós possamos vir para a igreja usando filtro. É como se cada um de nós tivesse um celular e colocasse o filtro na hora que entra na igreja. Aí na hora que sai da igreja, tira o filtro de novo, porque a turma de casa sabe que aquilo é filtro, né? Vocês estão comigo, gente? Vocês sabem o que eu estou falando. Tipo, vem brigando a família inteira, até no estacionamento. Abriu a porta do carro, blá, blá, blá. Filtro. A imagem, glória de Deus agora. Não dá para forjar. Ou é, ou não é. Cristo é a imagem de Cristo. E quando a gente se compara com Cristo, ele não fazia de conta. Ele era.
né? Ele é diferente. No jeito de lidar com o inimigo, no jeito de lidar com a perseguição, no jeito de lidar com o pecado, no jeito de lidar com a sociedade, no jeito de lidar com a política, no jeito de lidar com tudo. Jesus é diferente. E quando a gente compara com ele, a gente fica, nossa, como eu sou feio. É como se ele fosse real e nós, nem com filtro, chega perto. Precisamos entender isso. Nós somos feios. Jesus é perfeito. E diante disso, nós temos duas opções. Duas opções diabólicas e depois uma divina. Primeira opção diabólica, imitar. Tentar fazer igual, mas nunca será a mesma coisa. Segunda opção diabólica, dizer que Jesus é feio e antiquado. Tem muita gente dizendo isso, Jesus está errado. Ou, naquela época, é diferente. Hoje, é outros 500. Então, Jesus nos serve de modelo e despreza Jesus por completo. Essa não é a nossa opção. A nossa opção divina é reservar a glória para Cristo o tempo todo. Nós devemos pensar, convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele seja reconhecido e eu ajudo. Eu ajudo todo mundo a reconhecê-lo porque Ele merece. Eu não mereço reconhecimento. Ele merece todo reconhecimento. Ao invés de disputar pelo reconhecimento, nós entregamos tudo para Ele. Vamos lá. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que... Cadê? Só vê o povo do lado de cá. Vamos ver se o povo de cá chega também. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que... Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor na sua casa? Calma. Não vai responder assim. Quem que manda lá? Se entregou. Quem que manda lá? O rapaz se entregou ali. Quem que manda lá? Vocês estão entendendo, gente? Olha a sutileza. Não adianta usar o filtro. Quem que manda lá? Jesus Cristo tem que ser o Senhor. E é isso que Ele diz, nós não andando falando de nós mesmos. Eu não vou falar da minha capacidade, da minha eloquência, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Jesus é que está fazendo, através de mim. Nós proclamamos que Ele fez, que Ele faz, que Ele reina, que Ele sozinho é rei, e eu e os outros comigo, nós somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e é quem? Cadê o povo? Brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para a gente entender isso aqui, é necessário conhecer um pouquinho da conversão de Paulo. Quando ele se converteu, ele estava indo para a cidade de Damasco para prender cristãos. Muitos ele prendia, outros ele até mandava matar. E no meio do caminho, uma luz brilhou e ele caiu. Uma voz falou, e não só ele ouviu, os outros também ouviram, mas não entenderam. A voz dizia o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia quem estava falando. Ele falou, mas quem és tu, Senhor? Quem está falando? E a voz disse, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Todo mundo dele caiu. Ele achava que ele servia a Deus perseguindo os cristãos e descobriu que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, tinha sido morto, ressuscitou e estava ali diante dele. Tudo o que ele acreditava ruiu, tudo. De uma hora para outra, ele se viu errado, Jesus certo. Ele, o criminoso, os caras que ele matava e prendia, eram os que davam dando testemunho de maneira honesta. Ele ficou cego. E durante 3 dias ele sequer comeu. Arrependido pelos seus pecados, buscando a Deus, tentando se reconstruir de alguma forma, completamente humilhado. E Deus visitou ele mais uma vez, e numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegando e orando por ele, e devolvendo-lhe a visão. Enquanto ele tinha essa visão, o próprio Jesus falava com o cara, Ananias, dizendo, desce, vai na casa tal, número tal, lá tem um rapaz chamado Saulo que está orando, ele viu você chegando, então vá. E o cara ainda quis questionar, mas como assim? Não é o Saulo que veio para cá para perseguir a gente? Tem certeza? Você não está meio confuso? Vai ver outro Saulo, né? E a resposta falou, não, é esse mesmo. Ele é escolhido por mim. Ele vai levar o meu evangelho aos gentios e você vai lá e ora por ele e batiza ele. O cara saiu e foi. Chegou lá falando, irmão Saulo, Deus me mandou aqui para que você recobrasse a visão. Colocou as mãos e orou. E caíram dos olhos dele
como escamas. Olha isso. Escamas caíram e ele voltou a enxergar. Então faz todo sentido agora quando a gente lê aqui: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração. Ele estava perdido nas trevas. Ele estaria perseguindo a igreja até o último dia da sua vida, mas a luz brilhou na escuridão, iluminou o coração dele de maneira tão forte que ele ficou cego com seus olhos físicos, e depois brilhou mais uma vez e ele voltou a enxergar. E ele diz: conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Toda glória para Jesus Cristo. Isso aqui é só para mostrar para você como que as coisas estão se encaixando com o contexto, né? Nós reconhecemos e nos rendemos à beleza de Cristo, e ela inunda o nosso coração, ela enche a gente. Essa glória brilhou no coração do apóstolo, iluminou os olhos dele, devolveu sua visão, fez dele servo de Cristo, cheio do poder de Cristo. E se a gente compara a glória de Jesus com aquela glória que se manifestou no rosto de Moisés, percebam a diferença. Moisés ficou 40 dias com Deus, lá no deserto, recebendo as tábuas da lei. Quando ele desceu do monte, como é que estava o rosto dele? Brilhava. Mas o brilho estava aumentando ou se apagando? Apagando. Então ele se cobria. Então ele ia de novo para o encontro de oração, aí o rosto brilhava de novo, ele deixava todo mundo ver. Mas quando começava a apagar, ele se cobria. Pergunta: como que está o rosto de Moisés hoje? Não tem nenhum brilho da vida lá mais, né? Jesus Cristo é diferente. Enquanto a glória em Moisés desvanece, a glória em Cristo permanece. E nunca vai se acabar. Nesse instante, Jesus está num corpo glorificado. Um corpo que não precisa de paredes, de entrar pela porta, pode entrar por qualquer lado. Um corpo que lhe permite comer, mas também que reflete a glória de Deus de uma maneira impressionante. Venceu a morte, vive para sempre. Gente, isso é incrível. A glória permanece para sempre na face de Cristo. E quando nós o virmos, quando Ele voltar, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair de joelhos e vamos louvar e exaltar essa glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós o veremos, nossos olhos o verão, e até aqueles que não acreditam verão também, e reconhecerão também, não há outro igual. Apocalipse pinta uma imagem impressionante desse Jesus Cristo voltando, um guerreiro com o seu manto sujo de sangue, os seus olhos brilhando, sua face brilhando como um sol, resplandecente, cheio de glória. Esse é o nosso Jesus Cristo. A glória nele nunca desvanece. Desvanece na face de Moisés, mas permanece para sempre na face de Cristo. Os crentes em Cristo participam da sua glória e recebem ela dentro de si. Se Jesus viver dentro de você, você vai ver essa glória em nome de Jesus. Por isso, vamos aqui. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Por que que a nossa vida, ela é ao mesmo tempo comum e especial? Porque nós mesmos não temos nada especial, somos vasos de barro. E quando a gente usa essa figura aqui, o autor, na época, todo mundo tinha vaso de barro. Eles não tinham filtro, eles não tinham geladeira. Onde que eles guardavam tanto os líquidos quanto os sólidos? Vasos de barro. Havia outros tipos de vasilhames, como por exemplo os odres, que eram usados para guardar a bebida fermentada. O vaso de barro não ia dar certo. Não é? Mas o vaso de barro, dentre todos, era o mais barato. Porque ele é feito em barro. Então todo mundo tinha. Até um pobre tinha vaso de barro dentro da sua casa. E não chamava atenção que muita gente usava de um subterfúgio para esconder os seus tesouros. Sabe onde que eles se escondiam? No cofre? No vaso de barro. Para não chamar atenção. Se o ladrão entrar, talvez ele nem olhe dentro do vaso de barro. Vai achar que tem água suja.
E o tesouro estava lá. Vocês ouviram falar os rolos do Mar Morto? Já ouviram falar? Eles foram encontrados dentro do quê? Vaso de barro. O vaso de barro era muito usado naquela época. Ele era surrado o tempo todo surrado. O tempo todo ele era usado. E por conta disso ele ficava desgastado. Eu não sei se a imagem dá para vocês verem. Bate o canto, arranha. Mas o vaso existe para isso mesmo. É para ser usado. Por isso mesmo não cabe ao cristão a tendência ao comodismo. Eu sou simples, não sou útil, não sou necessário. Olha o que a Bíblia diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tem mais, vamos lá. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Não é porque ele é vaso de barro que ele deve ficar cômodo na insignificância. Ele deve ser ativo, mas sem vaidade. Ele não é importante. O importante é o que está dentro dele. Você não é importante. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você não é importante. Mas aquele que está dentro de você, o Espírito que Jesus Cristo derrama dentro de você, esse é essencial, indispensável, toda glória para Ele. Paulo era assim. Paulo foi constantemente rejeitado pelos judeus. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado. Por várias vezes ele teve que fugir das cidades, porque as pessoas queriam acabar com ele. Ele foi um vaso detonado pelo uso, mas ele não se importava. Por isso que ele diz: nós somos pressionados, esmagados, perplexos, desesperados. Em alguns momentos ele sequer tinha dinheiro para comprar uma comida. Ele tinha que trabalhar de manhã para poder comer à noite. Essa era a situação dele enquanto ele pregava o evangelho na Ásia e na Europa. Ele se desgastava para exaltar o nome de Cristo e glorificar o nome de Cristo, e ele sentia alegria de fazer isso. Nessa carta, ou nas duas cartas a Corinto, há pelo menos 6 listas de sofrimento de Paulo. Só nas duas cartas, 6 vezes que ele mostra todos os seus sofrimentos, quantas vezes ele passou por naufrágio e toda aquela confusão, preso, açoitado, náufrago por 3 vezes. A gente fala que vaso que não quebra é o vaso ruim, mas na igreja não. O vaso que não quebra é o que tem um poder dentro dele, que não permite que ele quebra, que não permite que ele seja provado além do que ele possa suportar. Vocês estão comigo ainda? Apesar da pressão ser grande, ele nunca vai além do que a gente pode suportar. Deus é fiel, não permitirá. Por isso, nós somos perplexos, mas não desesperados. Mesmo quando Paulo se sentia abandonado pelas pessoas, Deus sempre estava manifestando a presença dele. Aqui em Corinto foi assim. Iria vir perseguição, Deus o visitou de noite num sonho, dizendo: continua pregando, porque eu tenho muitas pessoas para salvar nessa cidade. E ele ficou lá 18 meses. Outro exemplo, ele fala de perseguido, mas não abandonado. Deus sempre providenciou o livramento na hora certa. Em Jerusalém, os judeus planejaram uma emboscada para pegar Paulo, enquanto ele era transferido de uma prisão para outra. As ruas apertadas de Jerusalém eram ótimas para isso. Planejaram isso, mas Deus fez com que o sobrinho, não qualquer outra pessoa, o próprio sobrinho de Paulo ouviu a história. E foi lá contar para ele, e ele mandou contar para o centurião. E o centurião botou fé, falou: não conta isso para mais ninguém, não se corre risco de vida. E tirou Paulo de Jerusalém, e salvou a vida de Paulo. Vocês estão comigo, gente? Olha que loucura. Perseguido, uma estratégia, os caras falaram: não, vamos comer enquanto mata esse cara. Fizeram toda a trama, o documento, pedindo para ele vir, traz ele para cá para a gente conversar com ele de novo. Deus interveio e ele foi liberto. Subiu para Cesareia. Mais um exemplo: derrubado, mas não destruído. Paulo, em muitos momentos, se sentiu derrubado,
Vocês devem lembrar que ele orou por 3 vezes, muito aflito por causa de um espinho na carne, pedindo para Deus tirar. Estava derrubado. Qual que foi a resposta de Deus? A resposta foi não. E o consolo foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Continue dependendo de mim. Dependa menos de si, dependa de mim. Isso vai ficar aí. Gente, olha o nível de vida que nós estamos falando, olha o nível de fé que nós estamos falando aqui, coisa mais impressionante. Hoje nós vivemos como uma aversão ao sofrimento e muita atração pelo sucesso. E por conta disso, nós seguimos modelos equivocados. O nosso modelo não é o youtuber, o nosso modelo não é o jogador de futebol, o nosso modelo não é o artista, nem o político. O nosso modelo é Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi um homem experimentado em dores. Foi alguém que apresentou o seu corpo para ser, sim, destruído. E fez isso para a glória do Pai. Ele é o nosso modelo que nós devemos seguir. E aí nós não nos desesperamos. Ele diz, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. O pastor Augusto Nicodemos, pegando nesse mesmo texto, falou que, enquanto ele lia isso, ele lembrou de algo que acontece nas penitenciárias dos Estados Unidos. Lá tem pena de morte. E quando o sujeito apenado à morte está fazendo a sua última caminhada, saindo da cela para ir lá para a sala de execução, enquanto ele vem caminhando, passando na frente das outras celas, o que os detentos falam? Dead man walking. Dead man walking. Cadê o povo do inglês? Estou falando errado? Homem morto caminhando. Lá segue o homem morto. Por quê, gente? O que vai acontecer no final da caminhada dele? Olha o que Paulo está dizendo. Vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Deus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte. Mas isso resulta em vida. Isso faz coro com outros ensinamentos da Bíblia. Para nós sermos bênção, nós não podemos ser coisa grande, nós não podemos achar que somos nós. Nós devemos morrer. Nós devemos morrer. Quanto menos de nós estiver atuando, mais a glória de Deus se manifesta. E não é verdade que você, nas suas crises, elas são mais difíceis quando tem muita vontade sua, muita vaidade sua, muito ressentimento seu, tem muito de você na situação, e quando tem muito de você na situação, você não consegue com ela. Muito eu. Muita vontade, muita frustração, muito desejo, tudo errado. Em Cristo nós somos chamados para morrer, a tomar nossa cruz e segui-lo. Paulo diz, quanto mais eu morro, mais eu me torno uma bênção de vida para vocês. Diferente dos super apóstolos que se acham. Para você ser uma bênção nessa igreja, meu irmão, você precisa morrer. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando o seu velho eu precisa morrer. Seus velhos desejos precisam morrer para que os desejos de Jesus cresçam dentro de você. E nós estamos precisando disso. Nossa igreja está precisando disso. Gente morta, mas cheia da vida de Deus. Morta para si, para a glória de Deus. É importante que isso aconteça. Eu preciso morrer para ser uma bênção. Como pastor, cada vez que tiver menos de mim na pregação, mais bênção vai ser para a vida de vocês. Quanto menos da minha sabedoria, mais da sabedoria de Deus. Quanto menos de vaidade para mim, mais Cristo vai poder se manifestar. Mas não pense você que é diferente na sua vida. Quer ser uma bênção no seu casamento? Menos você, mais Jesus. Quer ser uma bênção na vida dos seus filhos? Menos você, mais Jesus. Quer ser uma bênção para o relacionamento que você está começando? Menos você, mais Jesus. Quer ser uma bênção naquela empresa? Morra. E deixe Jesus viver através de você. Deixe Ele preencher esse vaso de barro com a glória dEle, com a vida dEle. E essa vida você vai poder compartilhar com as outras pessoas. A morte faz parte do chamado de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me.
Continuando. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Paulo continua pregando, não pelo resultado, mas porque ele crê que Deus o chamou. E que Deus tem salvação para executar através dele. Ele está citando o Salmo 116, 10, onde o salmista está desesperado. Mesmo assim, ele continua louvando a Deus e fala, eu vou louvar e eu vou cumprir os meus votos, porque eu creio em Deus. Isso nos leva a esse outro ponto. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também... Eu queria que todos lessem isso aqui, porque é importante. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Quanto menos da gente tem, mais glória Deus tem. Mais pessoas são agraciadas. Mais gente se ajunta. Mais o evangelho é proclamado sem mistura, sem corrupção, sem jeitinhos. Só o evangelho de Cristo vai transformar a vida das pessoas e Deus vai receber mais glória. Ai, pastor, mas que coisa estranha você está falando para eu morrer. Olha o primeiro versículo aí. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também. Se você viver para você, a sua vida vai ser isso aí. Se você viver para Cristo, a sua vida começa, mas nunca termina. Porque ainda que você morra aqui, quando Ele voltar, você vai ressurgir dos mortos. E vai viver para sempre, sem pecado, sem tentação. Você vai ser restaurado, glorificado, e vai viver para sempre, eternas delícias sem fim. Cuidado com as escolhas que você faz. Morrer para si é melhor do que viver para si. Quem vive para si vai perder a vida. Quem morre para si vai ganhar a vida. A morte não é o fim. Ai, eu estou perdendo tempo. Eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo isso. Não, meu querido, se você está colocando o reino de Deus na frente na sua vida, você está ganhando tempo. Sua vida está se tornando útil. Vou aproveitar então para dar uma chamada na orelha de vocês, como um pastor tem que fazer, né? Coube a mim essa responsabilidade. Alguns irmãos já acordaram. E na segunda-feira estão aqui na reunião de oração. E no domingo de manhã estão aqui na escola dominical. Por quê? Porque o que importa é o reino vindouro. Porque eles querem estar preparados para cumprir a sua missão. Então eles dizem não para a cama. Eles dizem não para o trabalho. Eles dizem, eu já trabalhei, mas agora eu preciso mais de Deus. Eu preciso de me alimentar, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Eu preciso me tornar útil. E aonde que Deus me capacita? Na igreja. Ouvindo, servindo. Outros entendem isso na sua vida pessoal. Tem tempo para Deus todo dia. Busca Deus todo dia. Medita na palavra. Todo santo dia tem o seu momento para orar e buscar a Deus. Porque ele entendeu que a vida é o Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo precisa dizer não para si. Não para os seus interesses. Não para as suas ambições. Para poder viver o sonho de Deus. Essa graça deve alcançar cada vez mais pessoas. Vamos lá. Por isso, nunca desistimos. Quem é que assistiu a Era do Gelo 1? A Era do Gelo 1. Vocês lembram? O Manny falou assim para o Cid. Olha aí, por que esse bebê está chorando? Ele está usando aquelas coisas de gente, uma fralda. Vê se ele fez cocô, né? Aí o Cid, por que eu? Vocês lembram da resposta? Por que devolver essa coisa foi ideia sua? Porque você é insignificante e acabo com você se não me obedecer. E a resposta do Cid? Só por isso? A gente olha para esse texto, por isso nunca desistimos. Isso o quê? Vocês lembram? Olha aqui. Enfrentamos a morte. Aqui o outro. Pressionados, esmagados, perplexos. E aí ele fala da glória de Deus, que é mais importante, isso, aquilo, o outro. E aí nós voltamos para isso. Por isso nunca desistimos. Já não é o suficiente? E ele continua, não tem mais razão, porque ele nunca desiste. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que
pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Por que vale a pena esse tipo de vida onde eu morro para Cristo viver? E ele começa a fazer algumas comparações e contrastes. Ele está se desgastando por fora. Ele diz em outra carta que ele traz no corpo as marcas de Cristo, e muitos acreditam que são as cicatrizes dos açoites, dos apedrejamentos que ele passou. Mas ele diz, enquanto eu estou morrendo, enquanto o meu corpo está acabando a vitalidade, por dentro eu estou sendo renovado. Eu estou ganhando vida nova. O corpo está deteriorando, mas eu estou ganhando vida. Cada vez eu estou mais vivo. Gente, olha que coisa impressionante. A sua casca aí vai acabar. Tenha certeza de ter usado a vitalidade dela para coisa que vale a pena. Para a glória de Deus. Ele se desgasta por fora, se renova por dentro. E ele compara também as aflições. Quando a gente está na aflição, ela é horrível, é enorme. Mas ele pega todas as aflições dele, que são maiores que as tuas, e disse, essas leves e momentâneas. Parece que não acaba nunca, mas ele diz leves e momentâneas. Como é que pode ser leve e momentânea? É simples. Se você comparar, né? Deixa eu ver aqui. Melhor não comparar gente com gente, não. Vai dar errado, aí o povo não vai gostar de mim, não. Não vem um exemplo, meu Deus do céu. Se você comparar a minha força com a força do Elias, quem é fraco? Eu. Se comparar a minha força com a força da Clara, quem que é forte? Vocês entenderam? Quando você pega aquele sofrimento e compara ele com a glória futura, com o galardão, com o presente, com o prêmio, ele é muito maior. Vale muito a pena seguir no caminho certo e obedecer. Outra coisa importante é que essas aflições, elas têm prazo de validade, elas são passageiras, elas são momentâneas, elas não ficam para sempre. Já a glória, a alegria, a paz, a presença eterna de Deus, dura e nunca mais acaba. Isso é importante. Vamos lá para terminar. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Ele nos chama a não ficarmos focados no visível, mas focarmos naquilo que é invisível. Tudo que você vê veio existir a partir daquilo que você não vê. Pela fé, nós acreditamos que o mundo visível foi criado a partir de um mundo invisível. Um Deus que nós não enxergamos, mas existe. Sem Ele, nada existiria. Por isso, Ele é mais importante do que as coisas que Ele criou. Ele é mais importante do que você, do que a sua vida. Ele existe antes da eternidade e vai continuar existindo para sempre. Tudo começa com Ele, tudo termina nele. Ele tem a primazia, o primeiro lugar. Ele deve ser o primeiro no seu coração, na sua vida, na sua agenda. Ele merece essa posição porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele é o seu Senhor. Por ter criado, Ele já era o seu Senhor, mas porque você pecou, você foi vendido como escravo. Então Ele pagou de novo para ter você. Ele derramou o próprio sangue na cruz e deu a sua vida para te comprar de volta. Você é dele. Você existe para Ele. Jovem, adolescente, você é do Senhor Jesus Cristo. Você deve aprender a dedicar a sua vida desde já para Ele. Viu, Alice? É para Ele. Você foi criada por Ele e para Ele. E desde então você vai aprender a viver pela fé e não pelo que vê. As coisas podem estar ruins aqui, mas pela fé nós enxergamos Jesus Cristo que venceu a morte e reina, está sentado no trono, intercedendo por nós. Nós não vemos isso, mas sabemos disso e podemos continuar na contramão do mundo, acreditando e pregando o que eles não acreditam e vivendo do lado avesso do que eles vivem. E mesmo que venham nos perseguir, como perseguiram Paulo, não importa.
nós caminhamos por aquilo que nós não vemos. As circunstâncias vão passar, Jesus Cristo vai permanecer. Os reis, as autoridades, os países, todos vão deixar de existir. Jesus Cristo inaugura um reino que jamais terá fim. Ele é que importa. Ele é que importa. Só Ele é que importa. Vivemos pela fé, motivados por objetivos eternos e não por objetivos passageiros. Você é um vaso de barro. Queira ou não, você é um vaso de barro. E como todo vaso de barro, uma hora você vai quebrar e vai voltar a ser pó. Mas por ser vaso, você é vazio por dentro. E você pode tentar preencher a sua vida com qualquer coisa. E muitas vezes a gente tenta preencher com as coisas erradas. Esse vazio precisa ser preenchido. E independente do que esteja dentro, você vai ser desgastado até quebrar. Você pode passar uma camada de esmalte por fora e tentar se poupar do desgaste como usando um filtro, mas continuará sendo vaso de barro. E a pergunta é um vaso de barro bem usado ou desperdiçado? Tinha um jarro, em alguns momentos ele era feito de barro, esmaltado, ficava debaixo da cama das pessoas. Tem gente que já fez careta porque já sabe que vaso que é esse. Ele servia para dejetos, xixi, cocô. Que tal lavá-lo e comer uma comida nele? Lava direitinho, é esmaltado, água sanitária. Por que não? Você sabe o que foi feito ali. Meus irmãos, foi o que Satanás fez nas nossas vidas. Mas a Bíblia fala que quando um vaso se quebra, Deus é capaz de fazê-lo de novo. E quem era pinico não é mais. É transformado, regenerado, encontra um novo fim, encontra um novo propósito, um propósito digno. E dentro dele é colocada a coisa mais gloriosa que existe. O próprio Deus vem habitar ali. Jesus Cristo morando dentro da sua vida. Um vaso de barro comum, cheio da presença mais gloriosa do universo. Não é mais um vaso comum. Aquele que entrou santificou o vaso, mudou o significado de tudo. Então, você pode tentar preencher-se com qualquer coisa, desde lavagem até tesouros desse mundo, mas só Jesus é capaz de conferir dignidade para você. Só Jesus também é capaz de te reconstruir. Eu quero convidar você que já é cristão a lembrar-se disso e falar: Jesus, eu quero ser esse vaso de barro, insignificante por mim mesmo, mas cheio de significado pelo Senhor dentro de mim. Eu quero morrer, eu quero me desgastar para a glória ser para o Senhor. E aquele que não entregou a sua vida para Jesus Cristo ainda, hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar e falar: Jesus, eu sou o vaso de barro que já me enchi de muita sujeira, mas eu quero ser lavado, refeito, reestruturado e cheio. Eu não vou colocar mais nenhum tesouro no meu coração, só o Senhor. Eu estou me esvaziando para ser cheio do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós não queremos ceder à vaidade e à arrogância, achando que somos alguma coisa quando não somos. Nós somos pó, ao pó nós vamos voltar. Mas enquanto não voltamos, ó Deus, nós queremos dar à nossa vida um objetivo adequado. E o objetivo adequado não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe para nós. E por isso nós nos sujeitamos ao Senhor nesse instante. Deus, preenche as nossas vidas com a Tua presença. Espírito Santo, vem reinar, vem fazer a Tua vontade. Santifica as nossas vidas para o uso correto e glorifica o Teu nome na nossa simplicidade. Faz de nós instrumentos Teus, capazes de compartilhar a Tua vida com quem está sedento, capazes de compartilhar boa comida com aquele que está faminto,
E eu falo isso, ó Deus, não apenas no sentido físico e literal, mas espiritual também, porque tem muita gente cheio de vazio, precisando experimentar a tua glória, a glória que há no teu Filho Jesus Cristo, e nós queremos compartilhar isso com eles. Pai, algumas pessoas estão entregando o coração ao Senhor nesse instante. Inunda eles com a tua paz, inunda eles, ó Deus, com o teu Espírito Santo, e mostra para eles, ó Deus, porque o Senhor está dentro agora, eles têm valor, o valor que o Senhor dá, a glória que o Senhor compartilha na vida simples deles. Tira-nos, ó Deus, do uso comum. Nós não queremos ser pessoas que se desgastam atrás de vaidade. Nós queremos nos desgastar e consumir a nossa vida servindo ao Senhor cada dia, todo dia, até que nós venhamos ao pó. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você a ficar em pé. Eu vou impetrar a bênção e depois dar os avisos. Você não era um vaso, mas agora é. E que a glória de Deus desça sobre você. Estenda a sua mão. Que a graça, o perdão que há em Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a presença gloriosa do Espírito Santo desça sobre cada um dos seus vasos e os preencha até a boca, até transbordar. Que todos olhem e percebam que o vaso é de barro, mas a essência é Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana boa. Mas não sai correndo, por favor. A gente vai tomar um cafezinho e antes também eu tenho que dar alguns avisos rapidinho aqui. E o primeiro é a reunião de oração amanhã. Eu já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Se for para colocar em ordem de importância, os 3 momentos mais importantes da semana. Primeiro, disparado, reunião de oração. É o momento em que nós nos sentimos mais edificados, é